Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de saúde, especificamente da saúde do homem. Nós, homens, né, temos aí uma tradição, segundo as pesquisas, de não cuidar muito bem da saúde, minha amiga. Você sabia? Pois é, você que é casada tem que ficar cuidando do seu marido, homem tem resistência para ir ao médico, homem tem dor, não quer tomar remédio. Isso, eu não sei até que ponto isso é uma lenda, é um costume a gente acreditar nisso, ou se isso realmente é verdade. E aqui no Paraná, no estado do Paraná particularmente, existe o chamado Agosto Azul. Tem o Outubro Rosa, que é para cuidar, para chamar atenção para a questão da saúde da mulher, e tem também agora o Agosto Azul, que eu até recebo aqui um material da Prefeitura de Cambé, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cambé, que faz aqui algumas colocações, eu mostro para você, o Giovanni mostra para a gente. Olha só, Saúde do Homem, Agosto Azul 2015, né? Homem que se cuida não perde o melhor da vida. É uma atividade da saúde pública no estado do Paraná, das prefeituras e também do governo do estado. E para falar um pouquinho sobre a questão da saúde do homem, explicar também para a gente por que o Agosto Azul, está aqui conosco o médico, Dr. Gilberto Martim, que é médico, já foi secretário estadual de saúde, secretário municipal de saúde de Cambé, ex-prefeito de Cambé, já foi deputado estadual e tem uma trajetória aí de quase 40 anos aí vivendo e trabalhando na saúde pública. Gilberto, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Luiz César, boa noite aos telespectadores. Sempre é uma satisfação estar aqui no seu programa. Aliás, existe uma dúvida em relação a essa questão. É Agosto Azul ou é Outubro Azul? Porque aliás, Novembro Azul. Novembro Azul, perdão, Outubro é rosa. É agosto ou é o Novembro Azul? Na verdade, assim, você tem uma regulamentação de caráter nacional que trabalha com o Novembro Azul. E você tem uma lei estadual e um programa estadual que instituiu o Agosto Azul. E a diferenciação principal, Luiz César, é que no mês de novembro, a campanha ela se concentra mais na questão do câncer de próstata, né? Há uma concentração principalmente nesse tema. Fala dos outros cânceres que atingem o homem, fala dos outros problemas, mas há uma concentração maior na questão do câncer de próstata. E o Agosto Azul, ele acaba abordando a questão da saúde do homem de uma forma mais ampla dentro da ótica da Política Nacional de Saúde do Homem, que é uma política de caráter nacional que está voltado para criar programas e atividades de proteção à saúde do homem. Quer dizer, aqui no Paraná nós temos um mês, que é o Outubro Rosa, para as mulheres, e 2 para os homens. 2 para os homens. O que eu falei no começo da abertura da conversa nossa hoje, é verdade, Gilberto? Nós homens somos refratários a ir até o posto de saúde, a cuidar da saúde? Isso é um dado real, é um dado concreto, que inclusive esse dado se reflete nos indicadores de saúde, né? Então, se você avaliar dados como o de que morre mais homens do que mulheres, primeiro, certo? E é uma forma de a gente verificar, que eu vou aqui dizer que talvez ela não é muito simpática, mas é real, né? Se nós olharmos ao redor, a gente vê muito mais viúvas do que viúvos, não é isso? Quer dizer, você tem muito mais mulheres que ficaram viúvas, né, do que homens que ficaram viúvos. Então morre mais homens do que mulher. A expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. A expectativa de vida da mulher hoje, ela está em torno de 76 anos, e a do homem 71,3, né? Portanto, a mulher, ela é 78 anos. A mulher já nasce com uma expectativa de vida maior dentro dos... Isso tudo são indicadores, isso tudo são dados estatísticos, né? Claro. É uma média em relação aos dados que você obtém do todo, né? Mas
Então esses dados refletem a constatação, que é essa constatação que você fez na abertura do programa, de que a mulher, ela cuida mais da saúde, da sua própria saúde do que o homem. Só para finalizar, lembrar que isso acaba sendo uma questão cultural, né? Se nós verificarmos que dentro da nossa sociedade, de uma certa forma, a mulher ela é desde pequena treinada para cuidar da saúde, né? A hora que ela brinca de boneca, quer dizer, ela já começa a se preparar de uma certa forma, é como se fosse um preparo para a maternidade. E a própria maternidade gera na mulher essa predisposição ao cuidado com a saúde. Ela cuida da saúde dos seus filhos, ela cuida melhor da sua própria saúde, e uma coisa que você falou que é real, ela acaba cuidando inclusive da saúde do marido, né, do pai, enfim, dos homens da família, né? Então é uma característica assim, os homens, e essa campanha do Agosto Azul, ela tem como um dos seus objetivos despertar exatamente isso, despertar no homem que ele precisa cuidar da sua saúde, que ele não é infalível, certo? Que ele não é o super-homem, né? Mesmo o super-homem tem a sua criptonita, né? Tem o que torna ele fraco. Então, o homem precisa saber que a sua saúde tem fragilidades importantíssimas e que a maioria dessas fragilidades ou desses agravos que acometem a sua saúde são agravos que podem ser perfeitamente preveníveis desde que ele tenha como ponto de partida se predispor a cuidar da sua própria saúde. Nós podemos falar sobre alguns desses pontos. Aliás, eu queria até chamar a atenção para um ponto, que na verdade, meu amigo, isso para você e para mim, para todos nós homens, quando a gente fala cuidar da saúde, o que nós estamos querendo dizer com o termo cuidar da saúde? Eu imagino, não sou médico, evidentemente, não sou da área da saúde pública, mas você tem dois viés, duas avenidas para você trabalhar com o cuidado da saúde. A primeira, que os especialistas, você como sanitarista sempre fala isso para a gente, que é a questão mais importante, que é a prevenção, ou seja, ter aí uma série de medidas preventivas para você não desenvolver doença. Mas a segunda é a curativa, ou seja, desenvolver a doença por algum motivo, às vezes até fazendo a prevenção pode acontecer também. Claro. Procurar o médico para fazer o tratamento eficaz, não abandonar o tratamento no meio, não deixar de tomar os remédios com a indicação do médico. Exato. E tudo isso, me parece, o homem, nós temos assim, o homem não, né? Nós temos um pouco de receio de parecermos frágeis quando a gente vai ao médico e fala, eu estou com dor, eu não consigo aguentar a dor. Nós não somos, assim como uma menina educada para cuidar da boneca e da família, da criança e da prole, o homem não é educado para ser fortão, não, o homem tem que aguentar a dor sem chorar. Isso não faz com que a gente fale, não, eu estou só com uma dorzinha de cabeça, mas só quando eu bebo, mas eu não vou no médico, não precisa. Isso não é uma questão cultural também? Sim, eu concordo com você. Isso é uma questão cultural, sim. Aquela concepção da infalibilidade, né? Porque nós somos homens, então nós somos fortes, então o homem não pode chorar, o homem não pode sentir dor. Imagina o homem reclamar de dor, imagina o homem procurar um atendimento de saúde, né? Então, é claro que isso não é tão explícito dessa forma, né? E ninguém sai batendo no peito e fazendo isso que nós estamos falando, mas implicitamente é isso. Hoje eu não estou legal, eu estou meio zonzo, minha cabeça está esquisita, de repente você está fazendo uma crise hipertensiva, mas isso é besteira, não, eu vou trabalhar, ou não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e tal. E de repente você está lá trabalhando, faz uma crise hipertensiva e passa mal, a hora que vai ver, às vezes está até tendo a ocorrência por exemplo, de um acidente vascular cerebral, né, acidente vascular encefálico. E aí, às vezes, você pode ter consequências para isso que vai te deixar sequelas e que vai te criar problemas depois para a tua integridade física no futuro, né? Então, eu acho que tem isso sim, tem essa questão de que a gente quer se postar na sociedade como infalível, né? E tem a questão de que, pela própria característica também da sociedade, o homem acaba sendo mais exposto a riscos. Muito embora hoje, muito desses riscos, a mulher também já está correndo, na medida que a mulher começa a trabalhar fora, né? Na medida que você tem o número grande de mulheres andando de motocicleta, né, que hoje é a principal causa de acidente de trânsito são as motocicletas, né? E as mortes, ditas mortes violentas, vou usar essa expressão de uma forma mais simples, que são as mortes por causas externas. As ditas mortes violentas
elas são a terceira causa hoje de morte da população geral, elas são também a terceira causa de morte na população masculina, só que quando nós pegamos a população masculina dos 15 aos 39 anos, ela é a primeira causa de morte, né? Que são as mortes violentas. Então o homem ele é mais exposto à morte violenta. E um dado que também chama atenção e que é impressionante, né? Do total de mortes violentas que nós temos, isso para o Brasil todo e para praticamente todos os municípios do Brasil, essa é uma realidade. Do total de mortes violentas que nós temos, além dela predominar na população jovem, portanto, população que está no ápice da faixa produtiva, além dela predominar na população jovem, hoje você tem o predomínio nessas mortes, o predomínio de homicídios, de mortes por agressão, de mortes provocadas, uma pessoa matando a outra pessoa, né? Até o ano 2000, mais ou menos, predominava os acidentes de transporte, que a gente chamou acidente de trânsito, os acidentes, né, de veículos, né, todos os tipos de veículos, predominava esse tipo de morte. Hoje predomina os homicídios, eles são maiores do que os acidentes de trânsito, né, o que dá um pouco também o tom do grau de violência da nossa sociedade, né. E diz uma coisa, eu estou aqui pensando com meus botões, minha amiga, boa parte dos jovens nessa faixa está exposto a ou todos estão expostos, uma parcela significativa, infelizmente, acaba padecendo pela violência. Mas aqueles que passam, né, aqueles que passam nesse funil e chegam à idade média, depois vão até a idade adulta, depois vão envelhecer, também, aí a segunda parte, ficam expostos às questões de comportamento, de hábitos, e aí podem desenvolver doenças. Inclusive, como vocês colocam aqui, eu achei muito interessante, olha só, o Giovanni mostra pra gente, aqui ó, mostra, não sei se a gente vai conseguir pegar, o pulmão de quem fuma, como fica aqui, né? Olha só, né? O pulmão fica, o pulmão sadio é cor de rosa, o do fumante é cinza, né? Preto. E do lado aqui o fígado de quem bebe, né? O fígado bonitinho lá em cima e o fígado detonado com a doença hepática alcoólica, segundo informações aqui da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cambé. Ou seja, passei pelo funil da violência, eu caio na questão do comportamento. É isso? É isso. Na verdade, assim, o que são fatores de risco para o homem, certo? Não vou falar de fatores de risco para a população em geral, vou falar de fatores de risco para o homem. O que são fatores de risco para o homem, né? O homem adulto, né? Então, você pega, bom, qual é a primeira causa de morte do homem adulto? A partir dos 15 anos de idade, qual é a primeira causa de morte do homem adulto? São as mortes por doenças do coração e do aparelho circulatório, né? Do coração e dos vasos circulatórios, onde você tem como primeira causa as chamadas doenças cerebrovasculares, que são acidentes vasculares cerebrais. Que a gente chama popularmente de derrame. De derrame, o que nós chamamos de derrame. E as doenças do coração, tanto o infarto agudo, aquele que o cara não tem nada e sofre um infarto agudo, como outras doenças, que a gente chama de outras doenças isquêmicas do coração, que são infartos que vão ocorrendo. Agora, então, você tem isso como uma primeira causa de morte. Você tem como uma outra causa importante de morte as doenças respiratórias, certo? E se você for analisar, a base de causa dessas doenças, ela não varia muito. Você tem como uma doença anterior a hipertensão e a diabetes, como duas doenças que estão na base de boa parte dessas mortes que eu falei. E tanto essas mortes como essas doenças, elas têm na sua base comportamentos, hábitos de vida, em que você tem uma relação muito forte com o alcoolismo, com a gestão de bebida alcoólica, e que você tem uma relação muito forte com o tabagismo, com o cigarro. O cigarro ele vai prejudicar o pulmão, ele prejudica o pulmão diretamente, provocando enfisemas e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Destruindo o tecido pulmonar que faz a troca gasosa, né? E ele atinge indiretamente o pulmão, provocando câncer, né? Então, por exemplo, duas questões importantes que o cigarro provoca no pulmão. Mas o cigarro atinge as artérias e o coração, né? Boa parte das pessoas que têm esses acidentes vasculares cerebrais, os derrames, ou que têm os infartos, boa parte delas são tabagistas, ou tabagistas
primários, ou tabagista direto ou tabagista indireto, né? Aquele que não fuma, mas está num ambiente que todo mundo fuma, né? Graças a Deus também essa questão do ambiente aqui no Paraná nós conseguimos eliminar isso. Na época, no período que eu estava na Secretaria, foi aprovada a lei que proibiu terminantemente o consumo de cigarro em ambientes fechados. E nós fizemos uma campanha muito grande. Todo lugar que você vê aquela plaquinha verde lá com o mapinha do Paraná, aquilo foi uma campanha que nós desencadeamos pela Secretaria, na época, o mapinha do Paraná com o proibido cigarro. Então, isso já é uma coisa que está ajudando a diminuir, principalmente, o problema do tabagista indireto. Duas outras questões de hábitos que são importantes, que acabam sendo fatores de risco. O hábito alimentar, né? A comida, o alimento, muito gorduroso e com muito sal, né? Que é, na verdade, o que é o mais saboroso, eu falei, da comida mais gostosa que tem, que você comeu. O tal da a costela com bastante sal, churrasco. Ainda mais nessa hora, né? Isso é uma delícia, né? Mas assim, isso a gente tem que consumir com moderação. Né? O sal, o ideal é que a gente conseguisse, eu não vou ser radical de dizer retirá-lo da nossa dieta, mas reduzir o sal a muito pouco, né? E o consumo da carne, principalmente, quer dizer, a gente pode comer também, como tudo na vida tem que ser pouco, pode comer carne gordurosa, desde que pouco. E de preferência a carne que você tenha mais músculo do que gordura, né? Então, são hábitos que ajudam a gente. E assim, o que fazer com um hábito alimentar? Uma outra coisa que ajuda muito, que a gente não faz, é comer muita fruta e muita verdura, certo? Porque, entre outras coisas, a fruta e a verdura, além das proteínas e sais minerais, eletrólitos, etc., que ela traz para o organismo, elas, no intestino, elas criam fibra, e essas fibras produzidas pelas frutas e verduras no intestino, elas funcionam como uma espécie de coletor de lixo, vamos dizer assim. Elas ajudam a ir varrendo. Estou falando de uma forma muito simplória, mas para as pessoas conseguirem entender. Elas vão como que varrendo o interior do intestino e ajudando a eliminar, às vezes, alguns excessos de gordura que você tem ainda para ser digerido dentro do intestino. Então, elas são importantíssimas. Então, se a gente caprichasse mais, na hora de você fazer o prato, é o seguinte, 1/3 do prato é verdura, 1/3 é proteína de carne, e quanto mais branca for a carne, melhor, mas 1/3 pelo menos é proteína, e 1/3 são os carboidratos, o arroz e feijão. Dividir o prato desse jeito, certo? Você vai ver que você vai estar fazendo uma dieta regular. E uma outra coisa também em relação à alimentação, para ser uma conversa que a gente fica parecendo o chato da história, né? Assim, o problema é que às vezes a gente come, assim, a característica do ser humano é que a gente come excessivamente, certo? Na verdade, nós não precisamos de toda a comida que nós comemos para a gente sobreviver. Nós precisamos de menos comida para sobreviver. Mas eu estou com uma fome danada, aí eu sento e vou comer e eu só paro de comer que a fome passar. Está errado, porque até você ingerir o alimento, ele chegar no estômago, provocar a sensação de plenitude, que é aquilo que o estômago precisa, e essa mensagem chegar no cérebro e voltar novamente para dizer se você está em plenitude, está sem fome, isso demora, às vezes, alguns minutos, né? E esse processo faz com que você não pare de comer. Então, na verdade, se você se conter, vai lá e come o suficiente, pouca quantidade, o suficiente, você vai ver que logo em seguida vai passar fome, do mesmo jeito. Mas a gente não se contém. A hora que viu, comeu aquele monte de comida. São coisas que atrapalham. Eu que o diga, minha amiga, eu que o diga. A gente come pelo sabor. E uma última coisa relacionada a isso, para fechar essa discussão. E aí, então, o que é importante a gente fazer, complementar a isso, para ajudar, inclusive, vamos dizer assim, a eliminar esses excessos? Atividade física. Quanto menos sedentário a gente for, certo? Mais saudável a gente vai ser. Porque a atividade física vai consumir caloria. Então, às vezes, esse excesso que a gente come, né, que a gente ingere de calorias no alimento, se a gente tem uma atividade física regular, a gente vai queimar uma parte, pelo menos, desse excesso e é menos que vai acumular, certo? E aí, o efeito do excesso acumulado é a obesidade. A obesidade leva a diabetes, leva a hipertensão, leva ao infarto, leva etc, etc, etc. Rapaz, eu continuar falando isso, o povo vai falar, esse cara é muito chato demais, não, mas está estragando nós todas as coisas boas. Na verdade, da vida. assim, coisas que a gente já sabe muitas vezes, mas que a campanha Gosto Azul serve para isso também, para chamar a atenção do homem
principalmente com relação à questão do hábito alimentar, da questão do exercício, a abolir o tabagismo, de preferência pouco álcool, enfim, você ter uma vida saudável. A gente vai para o intervalo comercial agora e depois, na volta, eu vou conversar com o Gilberto Martim, uma outra questão também ligada à saúde. Você sabia que no Senado da República estão discutindo a possibilidade de começar a cobrar o atendimento do SUS? Pois é, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar um pouquinho do SUS. Pois é, entra aqui, eu vou mostrar para você primeiro a folha, a página inteira, a matéria da redação e das agências da Gazeta do Povo, que na verdade fala aqui, minha amiga, ó, aqui em cima, votação do ajuste fiscal adiado e pacto de Dilma com Renan Calheiros não passa no primeiro teste. Ah, mas é política? Não. Na verdade, o que aconteceu essa semana é que o presidente do Senado, Renan Calheiros, propôs 28 medidas para dar uma chacoalhada no governo e começar a recuperar a credibilidade do governo perante a população. São várias medidas, algumas com as quais eu concordo particularmente, mas no meio das medidas, elas são divididas entre melhoria do ambiente de negócios, equilíbrio fiscal e proteção social. E lá no meio eu fui buscar aqui, ó, inclusive as informações são da Agência Senado, não é nada de jornal. Bem aqui nessa flechinha, aqui, bem no cantinho aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, aqui, ó. Avaliar a possibilidade de cobrança diferenciada de procedimentos do SUS. O que significa isso? Ó, avaliar a possibilidade de cobrança diferenciada de procedimento do SUS por faixa de renda, levando em consideração as declarações do imposto de renda.
Em tese, pelo que eu entendi, Gilberto, nós temos pouco tempo até, vou passar rapidamente a conversa para você. Em tese, a proposta do Renan e do Senado seria cobrar de quem tem mais, mas quebra um pilar do SUS, que é a universalidade e a gratuidade. Na verdade, essa discussão é antiga, né? Na própria discussão da implantação do SUS, esse embate ele já estava presente, né? E eu, particularmente, taxo essa posição como equivocada, certo? Você tem, assim, ou o sistema é público ou não é público, certo? Desculpa, é a mesma coisa que gravidez, ou está grávida ou não está grávida, certo? Não existe não, está meio grávida, depois nós vamos, né? Então, ou o sistema é, primeiro, ou o sistema é público ou ele não é público, certo? Primeiro. E se é público, tem que ser gratuito. Se é público, tem que ser. Ele não é gratuito, né? Porque nós pagamos, né? Então nós vamos pagar, é a mesma coisa que pedágio isso aí, nós vamos pagar duplamente. Nós já pagamos todos os impostos que nós temos que pagar relativos à assistência à saúde e agora vamos ter que pagar mais um pouco ainda, tirar do bolso, primeiro, certo? Segundo, você já imaginou como é que nós vamos classificar? Quem é que vai classificar? É o seu Renan Calheiros que deve ser uma pessoa muito poderosa, inteligente e tal, ele que vai falar, não, este aqui, ele tem que pagar 30% da despesa, este tem que pagar 70%, aquele tem que pagar 60%, aquele tem que pagar 10%. Ora, isso é um absurdo, certo? Isso até do ponto de vista administrativo, ela é inviável. Ah, mas nós vamos nos pautar pelo imposto de renda. Bom, então vai ter que todo mundo vai ter que andar com o imposto de renda dentro da bolsa cada vez que for no atendimento, porque ele vai ter que mostrar o imposto de renda, vai ter que ter um matemático lá, um contabilista para fazer a conta, né? Então, acho assim, ridícula a proposta. Não pode prosperar e quem vai levar o prejuízo disso vai ser a camada que efetivamente precisa de atendimento público, que é quem vai acabar sendo prejudicada nesse processo. E é o fim do SUS, é a morte do SUS, acabou a saúde pública no Brasil. Isso que eu gostaria, em um minuto para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer demais a presença do Gilberto Martim aqui no nosso programa. Não é mais uma maneira do povo pagar a conta? Claro que sim, mas você definiu tudo. É mais uma forma, mais um subterfúgio para a gente pagar mais, além de todos os impostos que nós temos. É uma forma de você criar um imposto sem dizer que está criando um imposto, certo? Isso é uma imposição e é uma forma do povo pagar mais e é uma forma de alijar definitivamente do acesso à saúde aqueles que não podem pagar nada. Eu quero fazer aqui uma menção, também na Gazeta do Povo, aqui a posição do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que diz que é contra a cobrança e diz que ela inclusive não é eficaz. Posição do ministro da Saúde, eu achei muito interessante também para a gente fazer o contraponto. Gilberto, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pelas explicações do Agosto Azul e, é claro, a postura perante também essa questão do SUS. Uma ótima noite para você. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo,
Um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu espero que você tenha gostado da conversa com o médico Gilberto Martim, falando aqui do Agosto Azul e falando também, defendendo também as balizas do Sistema Único de Saúde, o SUS, que volto a dizer, pela proposta aí do Renan Calheiros, que foi recepcionada pela presidente Dilma, pode começar a ser cobrada em algumas situações para algumas faixas de público. É uma discussão que está havendo, que vai acontecer no Senado da República. Mas eu quero chamar a atenção para um outro fato, para a gente encerrar o programa, a questão dos salários de vereadores, né? Está aqui na Gazeta do Povo, salário de vereador pode cair de R$ 13.000 para R$ 1.200 em Londrina. É a proposta aí de um projeto de iniciativa popular, né? E já aconteceu em algumas cidades aqui do norte do estado, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, as reduções, umas reduzindo mais, outras menos, a questão de salário de vereador. É uma grande discussão e que a gente tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, na minha modesta opinião. Até porque eu pergunto para você, minha amiga, que tipo de vereador você quer? Que tipo de vereador a sua cidade precisa? Dependendo do tipo de vereador, 1.200 é caro demais. Não vale. E dependendo do tipo de vereador, pagar um salário maior pode ser até um bom negócio, até porque ele pode defender, se ele for um bom vereador, atuante, correto, defender os interesses da sociedade, da população e não de grupos econômicos. O que pode acontecer, o risco que está acontecendo, e talvez as pessoas não estejam aí ainda atentas, é que grupos econômicos que têm interesse na legislação municipal passem a bancar vereadores que vão ganhar menos na Câmara, mas vão ganhar mais por fora para fazer aí projetos que beneficiem grupos econômicos. Então é algo que a sociedade tem que estar atenta, não dá para tomar uma posição no calor da discussão, na minha opinião, e eu queria chamar a sua atenção para isso, né? Até que ponto reduzir salário de vereador é um bom negócio para a sociedade. Também acho que ganhar demais também não é o caso, não deve ser uma profissão eterna, mas é algo que nós temos que realmente discutir, até porque são eles que aprovam as leis que são feitas na sua cidade e são eles também que fiscalizam os gastos do seu prefeito, do seu vice-prefeito, ou seja, da prefeitura também da sua cidade. Então, fica aqui o nosso alerta nessa matéria também do Fábio Silveira, do Jornal de Londrina, e do Chico Marés, para a Gazeta do Povo. Também o JL, também, que é do mesmo grupo, também já colocou a situação. E a discussão está colocada na Câmara de Londrina e certamente deve atingir também câmaras de vereadores de outras cidades. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.